jogo muito massa por causa que ele interage com a vida real também. Eu achei muito legal porque meio que trabalha bem o trabalho em equipe. Eu gostei do jogo porque ele é interativo e também você pode jogar e tem aquele suspense, sabe? Feito vai acontecer alguma coisa, mas só na sua vez você vai saber. Fica bem legal. Que teve aqueles altos e baixos, que vê o problema, tenta entender o problema, mas que você tenta criar a própria estratégia que ajuda o resto do pessoal. Ou seja, o jogo em si, ele tanto ajuda na interação, no trabalho em equipe e saber como você vai utilizar a sua lógica para poder resolver aquele problema. É algo coletivo, mas também privado ao mesmo tempo. Pronto, a princípio deixa eu começar falando da criação do personagem de cada um deles. Eu já fiquei altamente satisfeito na criação de cada personagem, porque eu realmente senti que eles se desprenderam um pouco desse mundo virtual, né, do videogame, do boneco, do desenho e etc. E eles, na criação de cada ficha, de cada personagem que eles fizeram, eu senti que ninguém influenciou muito no outro assim. Eles conseguiram olhar um pouquinho para si, cada um para si, e colocar naquele personagem um pouquinho da personalidade. E eu achei isso legal pra caramba, porque de alguma maneira, né, eles trabalharam dentro dessa liberdade que eles tinham. Arthur, por exemplo, vive dizendo que quando crescer quer ser veterinário, e ele fez um elfo que fala com os animais, né? Então eu acho que de alguma maneira isso foi muito legal, porque cada um deles pôde, nesse momento, esquecer um pouco do mundo virtual, olhar um pouquinho para si e colocar naquela ficha, naquela criação daquele personagem, um pouquinho de cada um deles. Eu já achei que isso foi fantástico. Nossos aventureiros cresceram numa cidade chamada Baldur's Gate. Assim como toda cidade medieval, nesse mundo de fantasia, a verdadeira aventura está do lado de fora das muralhas. Baldur's Gate é uma cidade conhecida por formar grandes guerreiros. E é por isso que todos os pequenos guerreiros dessa cidade sonham em um dia poder receber o seu título de aventureiro oficial, pegar sua roupa, sua bagagem, suas armas de combate e sair mundo afora para ser o dono da sua própria história. A nossa aventura começa com um dia desafiador para todos os nossos aspirantes a aventureiros. Bem, é o dia que eles vão ter que passar no seu teste de iniciação. Foi lançado um desafio sobre eles e eles vão ter que ir diante da cidade, entrar dentro de uma arena, vencer o desafio que é proposto lá dentro para voltar para a sua cidade e receber do rei o título de aventureiro oficial. Pra mim era importante parecer tipo que eu sou digno de alguma coisa. E sim, porque é importante. Se eu conseguisse isso, eu realizaria um sonho no jogo, entendeu? Mas também porque é um sentido de liberdade mais em pensar, você vai ficar preso em uma muralha para sempre, enquanto tem um mundo afora para você sentir o que é viver de verdade, ou olhar para fora e falar, estou livre, aqui essa é minha área. É isso que eu vou utilizar, me aventurar, descobrir mais, ter mais conhecimento. Uma coisa é fato, esse título é sonhado por todos eles. Para conseguir o título, eles vão precisar agir em equipe, eles vão precisar entender qual é a habilidade um do outro, planejar, fazer estratégias, contar um com o outro, jogar junto, para poder finalmente conquistar aquilo que é o objetivo deles. Bem, o desafio estava lançado e agora só nos cabia sentar e assistir o que é que os nossos jovens aventureiros iriam aprontar. Bem, como eu falei,
trabalho em equipe era a chave, com certeza, para o sucesso deles, para a vitória deles ali dentro. A grande questão, a qual eles não estavam contando com isso, é que inserido dentro do grupo deles, havia mais uma pessoa, um rapaz chamado Oliver, ao qual eles não conheciam. Conheceram o rapaz apenas no dia. Era igual a eles, outro jovem aventureiro que estava ali também tentando conquistar um grande título. Ao conhecerem Oliver, as impressões não foram das melhores. Oliver parecia ser um cara muito antissocial, um cara que não estava muito para conversa. Trabalhar em equipe com ele não parecia ser uma boa opção. Inclusive, quando Oliver chegou no meio deles, em meio àquela multidão que estava assistindo eles, soltou um tipo de fogo de artifício no meio do grupo e fez com que alguns daquele grupo ali se assustassem e até corressem ali do meio. O que fez com que a plateia viesse a rir da cara deles. E alguns, inclusive, até dizer, esse grupinho não vai conseguir não, esse grupinho, essa iniciação aí não vai dar certo hoje não. E aí gerou, né, um efeito psicológico aí na turma, que não foram muito com a cara de Oliver não. De primeira vista, o que eu pensei foi um encrenqueiro. Eu, quando vi ele de primeira vez, eu achei que ele não ia ser muito bom pra equipe, que ele ia ficar brigando, que ele ia ser aquele que queria ir na frente sozinho. Raiva. Eu pensava que ele era o valentão, sabe? De princípio eu achava que ele era muito chato, assim. Eu fiquei com raiva porque ele disse que não queria trabalhar em equipe. Eu não fiquei com raiva porque ele tá com um negocinho. Eu também não. Poderia ser qualquer coisa, ele tá com um negocinho, tá? Mas só que ele riu da nossa cara. Isso que fez ruim. Eu senti, tipo, caraca, esse cara aí deve ter alguma coisa que não tá deixando ele bom. Aí eu vou deixar a história seguir pra ver o que acontece, entendeu? Um fato curioso que aconteceu pouco antes dos portões da arena abrirem foi que alguém apareceu, um ser misterioso, um homem misterioso apareceu entre eles e chamou Oliver para sair lá do meio do pessoal, e Oliver foi até um lugar escondido. Os nossos jovens aventureiros ficaram curiosos e bolaram uma maneira de poder ir até lá e ver o que estava acontecendo com Oliver. O que o grupo acabou descobrindo é que o pai de Oliver estava lá atrás, escondido, querendo falar com ele. E parece que Oliver era um retrato do pai. Eles descobriram que Oliver perdeu a mãe e que o pai humilhava ele. E dizia, inclusive, que ele era a vergonha da família e que se ele não conseguisse o título, ele nem deveria voltar para casa, porque não seria mais aceito na família. De repente, por causa disso, Oliver não queria entregar tanta responsabilidade na mão de outras pessoas e decidiu ser esse cara carrancudo e esse cara mais durão e decidiu, de repente, ir atrás do título dele sozinho, não colocar essa responsabilidade na mão de ninguém. Enfim, mas o grande fato é que o grupo, entendendo o que aconteceu, inclusive vendo que além da humilhação que o pai de Oliver fez com ele, ainda chegou a bater no rosto dele 2 vezes. E disse, como eu falei, que se ele não conseguisse o título, ele nem precisava voltar para casa. É lógico que foi proposital, né? O que eu queria com o Oliver foi, de fato, fazer o que aconteceu. Eu queria trazer em Oliver esse instinto, né, de um jovem antissocial, chato, né, um cara muito egocêntrico, uma pessoa que enxergava nele, né, o potencial para alcançar qualquer coisa sem precisar do outro. Que o meu intuito com o Oliver foi realmente alfinetar eles, né, provocar um pouquinho. Porque o que eu queria em si é que eles, enquanto grupo, enquanto pessoa, enquanto personagem, pudessem estar se sentindo ofendidos pelo que Oliver fez. E que o que eu queria mesmo é que eles tivessem essa sensação instintiva mesmo, de ficar chateado, de ficar com raiva dele. Só que a ideia era que, ao longo da história, eu pudesse trabalhar na mente deles, né, no coração deles, de que a gente, apesar de ficar chateado, apesar de ficar com raiva por causa de uma atitude errada que alguém fez, a gente não deve agir, a gente não deve dar o rebote, ou de repente dar uma resposta à altura do que o camarada fez comigo, né? E eu acho que isso foi perfeito, aconteceu perfeitamente, porque eles de fato reagiram mal, reagiram instintivamente, ficaram com raiva, ficaram chateados. Um deles até no momento chegou a dizer assim: deixa eu pegar ele, quando eu pegar ele, ele vai ver.
E eu achei massa, porque quando eles entenderam o porquê que Oliver agia como agia, quando eles viram a relação de Oliver com o pai, a primeira coisa que um deles disse quando saiu desse momento foi: eu quero ajudar ele. Porque eu vi que o pai dele deu um tapa na cara. Então, ele até disse que se ele não passasse, ele nem podia voltar para casa. Então, eu decidi ajudar ele porque eu queria que ele tivesse uma vida normal que nem as das outras pessoas. Eu decidi ajudar ele porque quando eu vi que a mãe dele morreu, aquilo me comoveu de um jeito. Então ele já tinha uma razão para ser meio chatinho daquele jeito. E afinal, uma vida é única, né? E já o nosso medalha a gente pode tentar de novo. Título você faz por merecer, mas você ganha, tem vários títulos que você pode ganhar pela vida, mas se uma vida é perdida, há como recuperá-la? Quando o pai dele ficou brigando com ele, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa. Eu senti pena porque a mãe dele morreu. Imagina quando ela não era. Imagina, eles poderiam ser felizes. Ele poderia, imagina, a mãe viva. Ele ganharia o título e todo mundo comemoraria. Mas só que, já que a mãe dele morreu, sempre quando alguém da família morre, fica aquela tristeza. Eu acho que foi isso que ele quis esconder. Ele estava triste, mas ele ficou bombadão para ninguém perceber. E quando o pai falou com ele, eu acho que ele ficou triste não porque o pai estava dizendo vergonha, em si porque ele falou da mãe também. Missão cumprida. Eu acho que a partir desse momento, os jogadores, a equipe entendeu a lição do dia, né? E eles entenderam aí, conseguiram, mesmo sem saber o que era, eles sentiram empatia e começaram a partir desse momento pensar diferente, quando olharam para Oliver. Aí eu acho que isso aí fechou com chave de ouro. Fechou não, que ainda não tinha acabado, né? Mas foi o engate perfeito para que a gente desse continuidade à história. Eu acho que isso aí foi show. A lição do dia, sem dúvida nenhuma, foi empatia. Eles tiveram, sim, o momento onde eles foram confrontados pela ação errada de alguém e eles reagiram instintivamente com razão. Chateado, com raiva, isso aí é natural. Somos seres humanos e podemos reagir dessa maneira, isso é comum, né? Mas eles se permitiram entender o outro lado da história, eles se permitiram ver o que é que estava acontecendo, quem era Oliver e por que ele agia como agia, e a partir disso eles mudaram o conceito, a concepção a respeito daquela pessoa, porque eles entraram no problema dele, eles sentiram o que ele sentiu. E enquanto há pouco tempo atrás queriam se vingar, vamos colocar dessa maneira, logo depois de entendê-lo, eles queriam ajudá-lo. E eu acho que isso fechou com chave de ouro. Isso aí fez com que o jogo do dia fosse encerrado, então assim, selado aí com chave de ouro. Foi perfeito. Agora, outra coisa que eu quero ressaltar é que existiu outra lição dentro dessa, né? Dentro dessa mesma missão que eles fizeram, que eu acho que vale a pena tocar nesse assunto aqui, que foi o seguinte. Uma vez, alguém que eu ouvi falou uma coisa que eu acho que se encaixa perfeitamente aqui, né? Ele falou que os valentes guerreiros, né? Os guerreiros do bem, os valentes de Deus, eles não fazem o certo porque vai dar certo. Eles fazem o certo porque é o certo, e ponto final. E eu acho que se encaixa perfeitamente nessa lição, porque eles tinham uma missão a cumprir, eles queriam do título de aventureiro oficial e eles precisaram abrir mão da missão a qual eles foram cumprir para poder ajudar o Oliver. Então, de alguma maneira deu errado,
né? Eles tiveram que abrir mão da missão, eles não cumpriram o objetivo, deu errado. Mas não é porque deu errado a missão principal que eles desistiriam de fazer o certo. E isso é perfeito. Eles aprenderam a agir como um valente, como um guerreiro valente, como um valente de Deus. Além de terem agido como um bom samaritano, eles também aprenderam a agir como um valente de Deus. Não é porque, vou repetir a frase, o guerreiro valente, o valente de Deus, ele não faz o certo porque vai dar certo. Ele faz o certo porque é o certo a ser feito. E ponto final. Por mim, lembrar que você não pôde salvar alguém e deixar aquele trauma em cima de você é algo horrível. Porque você sabe que você podia ter feito alguma coisa, mas você deixou e esqueceu. Então é uma vida comparada a um título que você pode levar vários. Então a vida é mais importante para mim. Eu decidi ajudar ele por causa que é o melhor. E eu acho que isso, assim, foi a cereja do bolo desse dia de jogo, né? Acho que eles aprenderam lições valiosas e valeu totalmente a pena. Vamos embora, vamos continuar então, né? Para a próxima aventura, para a próxima mesa, para o próximo dia de jogo, para a gente continuar aprendendo essas lições aí. Valeu? Vamos embora. Empatia, pra mim, é você se colocar no lugar do outro, você sentir o sofrimento que o outro está sentindo. Pra mim, empatia é a mesma coisa, você saber como o outro se sentiu, de modo que você se coloque no lugar dele. Isso vem de uma questão de compreender. No momento que eu vi Oliver, eu vi aquele cara problemático e tudo mais. Eu não tive muita, podemos dizer, apego, não quis aquele, eu quis me afastar um pouco. Mas depois de saber a história conforme aconteceu, podemos dizer que me coloquei nele, me coloquei no lugar dele, que podemos chamar de empatia. Me coloquei no lugar dele sabendo o sofrimento ou o que ele queria, aquele momento em que ele queria ter a confiança do pai, ser honrado para o pai, ele queria a atenção do pai. Então, nesse momento, acho que todos nós aprendemos a empatia, ou seja, se colocar no lugar dele.